seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do CCM Cash. Hoje, numa casa diferente, aqui na Automotive Business em São Paulo, com as convidadas assim, que eu já falo de antemão, que era o meu sonho de princesa ter aqui no CCM Cash. Giovana Riato, Paula Braga, prazer imenso ter vocês com a gente. Prazer é nosso, ficamos super felizes com o convite. Vamos falar bastante coisa Demais! legal. Nossa, espero alcançar as expectativas, mas muito feliz com o convite. Obrigada por ter vindo até aqui nos visitar. Obrigada. Para começar aqui o papo, eu gostaria, assim, primeiro contextualizar o nosso ouvinte, entender quem é a Giovana Riato, quem é a Paula Braga, fala de vocês, assim, desde a formação até como vocês fizeram para chegar até onde vocês estão aqui na Automotive Business, né? Então pode começar aí, fiquem à vontade. Gi, você começa. Você que é mais jovem. Ai, gostei. Tô nessa juventude, assim. Bom, Automotive Business é uma plataforma de conteúdo, um veículo de comunicação, né? Que faz já há mais de 27 anos no mercado? Quase 28. Quase 28, tá para fazer aniversário, que tá aí há um tempão nesse mercado. E a gente tem muito o desafio de nos conectar com essa comunidade de pessoas que estão pensando o setor automotivo, a mobilidade. Então, com esse contexto muito grande, até de responsabilidade, né? É um setor que tem um peso enorme na economia, na sociedade brasileira. Então, essas pessoas têm uma responsa enorme e o nosso desafio é entregar informação, entregar conteúdo, conhecimento, para que esses profissionais construam respostas melhores. E aí, eu sou jornalista, né? Sou editora-chefe da Automotive Business. Tô aqui há um bom tempo, né? Começou jovenzinha. Ai, jovem, cheia de colágeno, vim com tudo, assim. Hoje tudo era mato. Era tudo mato. E aí, eu cheguei muito assim, né? Como a gente diz no jargão jornalístico, foca, né? Eu tinha acabado de me formar e tudo mais. E vim num setor muito masculino, que tinha uma série de desafios. A gente também era muito mais careta, assim, né? Tinha aquela coisa de partir do princípio que quem estava nos lendo, quem nos acompanhava, era uma pessoa que tinha o notório saber, já sabia muita coisa e tal. E aí, ao longo do tempo, a gente foi numa jornada também de desconstruir esses pressupostos, né? Não, a pessoa, às vezes, ela veio aqui para acessar uma informação, a gente precisa entregar mastigado, a gente precisa trazer do começo. Para ela também se educar ali junto com vocês, né? Porque eu acho que faz parte, assim, do amadurecimento também, olhar, assim, a persona do começo e a persona depois. Você fala, caramba, evoluímos, né? Sim, é muito legal isso. E também os nossos eventos, que acho que você pode falar muito mais, né, Pá? Mas no começo, a gente sempre fez eventos de negócios, né, para essa nossa comunidade. E lá atrás, no começo, era aquela caretice, todo mundo de gravata, só homem. Só homem no palco, só homem na plateia, só homem em todos os lugares. A mulher só tava na recepção. Exato. Era isso. Na recepção e servindo café. Era assim. esquisito ter uma mulher na plateia, né? E aí, também, isso faz muito parte da nossa jornada, né? De nos provocar. Poxa, mas não é isso, né? A sociedade não é isso. Não são essas pessoas que estão comprando carro, só essas pessoas, né? Então, aí a gente começou a movimentar e mudar a lógica até dessas discussões. A indústria está num momento de mudança, de abertura, de se transformar em um ecossistema de negócios, né? Então, a gente tem novas soluções de mobilidade, de distribuição, de consumo, de novas demandas do cliente e tudo mais. E aí, então, a gente precisa ter tudo isso representado nas discussões que a gente faz. E aí, fomos criando novas respostas, né, Pá? Acho que é um pouco isso. Mas ela não contou muito dela, né? Eu Não, achei que ela foi bem... ela ficou focada no negócio, eu tô contou a história da B, corporativa. ficou corporativa. Eu tô no crachazão. Não contou os segredos, né? Que já eu vou contar se ela não terminar esse perfil. E daí eu conto sobre mim. Pode falar, Giovana, Giovana aquariana, igual eu. Aquariana. Né? Giovana apaixonada por carnaval, eu nem tanto. Ela é mais bagunceira, né? Que mais? Ai, vegana, curte correr. Acho que é isso, né? Não é muito do que chegou até aqui, mas também é o que faz a gente parar de pé. Exatamente. Precisa ter todo o resto, né? É isso aí. Muito bom.
Eu começando por mim, Paula, pessoa Gostei. física, Eu só né? fiz CPF agora. CPF, vamos falar. Eu sou formada em administração. Comecei aqui na AB um pouquinho antes da Gi, quando ela chegou, eu já estava um bom tempo aqui. A AB, ela foi fundada pelo Paulo, meu pai. E é uma coincidência o nosso nome. Eu sou segunda filha, não sou primeira. Tava vindo o Ivan, abriram, eu falei, não é, puxa, né? Que Então tá, chato. então vamos dar o nome do pai. Ficou essa homenagem. Ele fundou essa empresa jornalista, né, automotivo, fundou essa empresa em 95, quando eu e minhas irmãs, tenho 2 irmãs, a gente era bem jovenzinhas, começamos a ensaiar, fazer algumas coisas aqui, e eu fui gostando, ficando, e enfim, e fiquei até hoje assumi os negócios, que foi justamente nessa fase que a gente estava trazendo de transformação, de mudança, de tudo, aonde a gente começou a se perguntar muito, um dia, eu vou contar até o dia da virada, né? já que estamos com tempo aqui, né? Depois que eu já contei Ou que sou não. aquariana, formada de A Thaís administração. vai cortar a gente. A Thaís vai cortar. Mas Corta o os microfone microfones. Em 2016, né, eu participei de um programa super especial que chama 10 Mil Mulheres. E esse programa, que foi idealizado pela Michelle Obama, com a Goldman Sachs, né, ele tinha muito um propósito de formar 10 mil mulheres ao redor do mundo, porque a mulher, em países subdesenvolvidos, quando ela tem um poder econômico, ela pensa muito na sociedade. Né? Então, esse era o propósito. E assim foi numa época de crise, né, que eles lançaram esse programa, tudo. E daí, claro, que foram muito mais do que 10 mil mulheres. E um dos países era o Brasil. Eu participei da última turma, né, e eles selecionavam empreendedoras no Brasil todo, 50 empreendedoras, para participar dessa programação, justamente para dar uma acelerada no teu negócio. Foi muito numa época que a gente estava se perguntando para onde que ia tudo isso, né? O mundo editorial, o setor automotivo, a gente estava com muitas dúvidas. E daí eu fui nesse curso, assim, com todas as dúvidas, achando que ia ter todas as respostas. Voltei sem nenhuma resposta, mas com mais perguntas, né? Porque era um grupo de 50 mulheres, né? E eram 50 empreendedoras. E daí você entra num universo de mulher que a gente não tava, né? Porque o nosso, como a Gi disse, é muito masculino, muito machista e tudo mais. E daí quando você começa a observar que aquilo lá não estava tão certo, tipo, ter um evento que não tem nenhuma mulher não era tão certo, você não tinha representatividade, num setor onde todo mundo é consumidor, a gente não tem a mulher representada na indústria. Então a gente começou a se perguntar, né? Já começando a antecipar qualquer pergunta que esteja na pauta, né? A gente já tá contando um pouco a história. Enfim, a gente já começa a contar um pouco a história. E daí a gente veio pra cá, um dia a gente tava tomando um café e falando justamente sobre algumas situações que a gente passava, né, às vezes eu vou numa reunião, eu fico lá 3 horas explicando, o cara fica me perguntando 10 vezes coisas do setor automotivo, para ter certeza de que a gente entende, já que a gente é mulher, para depois a gente começar a negociar, agir também com desafios como jornalista, quando ia fazer as pautas. E daí a gente falou, cara, isso não tá muito certo, né? Uhum. E depois de fazer esse curso, comecei a ver que não tava mesmo muito certo, né? A gente precisava debater mais, né? Por que a mulher não tá dentro do setor automotivo? Que tamanho que é, né, esse público dentro do setor? E foi aí que nasceu o nosso projeto, que daí a gente vai contar um pouco, eu não vou contar tudo, senão eu não vou parar de falar. Enfim, isso. Vamos por Resumindo etapas. é isso, então, enfim... sou essa administradora com um monte de pós-graduação, muito apaixonada por esporte, sou super amadora no esporte, mas sou meio viciada em acordar cedo e ficar, né, nessa malhação toda. Tenho um filho lindo chamado Lorenzo e um marido maravilhoso, artista perfeito, chamado Luiz Prado. Adorei, contei. Muito bom, só esqueceu do signo. Aquariana, falei. Aquariana também? Eu e Giovana, a gente tem algumas coisas em comum. A gente é aquariana. Aquariana se entende com aquariano sempre. Entendi. Uma boa parte da equipe, o Paulo, o pai dela, é aquariano. Teve uma época que a gente tinha muito aquariana, né? Eu não sei o que acontece. Aquariano é meio visionário, né? Meio não, são bastante, né? Então a gente tem um pouco disso. Uma inquietação aquariana. A gente tem muito em comum. A gente é muito inquieta. Tipo, legal, mas e aí? O que a gente vai fazer agora? E, né, vamos sempre inventar. querendo um novo e inovar, né, ali também. Sim. Só para um aspecto aqui sobre automotive business, você falou do seu pai, Paula, como é que foi esse processo assim de sucessão, quando você assumiu? Fiquei curiosa nessa parte. Foi natural. Na verdade, foi muito maluco, porque eu comecei muito jovenzinha e trabalhei a minha vida inteira aqui, o que é muito incomum, né? Então, as pessoas geralmente, acho que têm essa ansiedade de trabalhar em vários lugares, né? A nossa geração teve um pouco isso, a de hoje tem muito isso. E eu fui ficando, e fui pegando um gosto muito grande. Eu me sentia realizada, né, no dia a dia aqui. E daí, com o passar do tempo, né, eu acho que as coisas eu comecei a não me enxergar mais naquele modelo de negócio, naquela gestão, naquele portfólio. Eu achava que a gente tinha que mudar.
né, que a gente tinha que digitalizar mais coisa, os nossos eventos tinham que ser diferentes, né, a revista já não fazia mais tanto sentido, né, então aquele veículo de comunicação mais tradicional, ele tinha que se transformar. Entendi. Né, para ter algum significado. E foi justamente nessa fase que a gente, em 2016, começou a ter essas discussões, essas reflexões sobre a mulher dentro do mercado. A gente começou a falar de diversidade numa época que ninguém falava. A gente falava, putz, tem tanta coisa que precisa mudar. O que vai acontecer com o veículo de comunicação, plataforma? E foi aí que a gente começou a ressignificar o negócio, querer reposicionar tudo isso. E foi um processo muito natural que isso fosse acontecendo. Até que, de fato, né, acontecesse essa transição. E tivesse um modelo de gestão diferente. A pandemia ajudou muito também, né? Acho que a impulsionar tudo isso. Não, eu preciso acrescentar também. Acrescenta. É curioso porque a gente fala, claro, tem uma sucessão, mas preciso destacar que a Paula sempre puxou o bonde, porque o Paulo é aquela cabeça de jornalista que eu bem conheço, né? Por isso que a mãe deu certo, porque a Paula não é jornalista. Exatamente. Então, ele sempre teve nessa frente editorial, mas a Paula sempre, né, cuidou dessa área de negócios, puxou o bonde da empresa, sempre teve uma visão estratégica muito apurada e tudo mais. E conforme o Paulo também foi jogando a toalha de, olha, ela cansada, já foi entrando e aí foi muito natural. Foi muito mesmo. natural. Gente, beleza, dado o start aqui, vamos sobre o nosso tema central hoje do nosso episódio, aproveitando a presença de duas mulheres incríveis, né, sobre o setor automotivo. Eu queria que vocês trouxessem aqui pra gente, no papo, ao longo da história desse setor, cara, como que vocês foram notando que essas mulheres foram tendo maior presença? Então, assim, primeiro a gente vê num congresso, numa exposição, sempre a voz ali com pessoas de montadora, ou o próprio dealer ali, sendo homens, plateia homens. Como que vocês viram essa movimentação ao longo da história? Desde a parte de montadora, até mesmo na frota ali, né, na frente, no front mesmo de concessionárias. Como que vocês viram essa mudança? Ai, esse papo é bom, hein? Ai, esse papo é quente. Né? Quer que eu comece? Eu vou contar a linha do tempo até 2016, e daí você segue. Boa, gostei. Então tá. 95, quando a gente começou, né, as nossas atividades, era muito, muito incomum ver mulheres em eventos de negócios, né? Que era muito que a gente fazia também. Então, como eu falei, nem na plateia, nem no palco, nem nada. E isso foi durante uma década, pelo menos, pela frente. E quando a gente via uma mulher, era uma mulher que tinha muito uma atitude mais masculina, né? Era uma mulher mais masculinizada. A gente percebia que era uma mulher que, para ter um espaço, para ter voz, né, ela precisava se comportar dessa forma, né? Essa foi a forma que ela achou para ganhar esse espaço, esse empoderamento e tudo mais. Com o tempo, eu acho que a gente começou a ver um movimento crescente da mulher ingressando mais no mercado, né? Então, o médio escalão começou a ter mais mulheres, que se a gente for ver os números a gente traz depois nessa seguida de história do tempo, de linha do tempo. Mas aí a gente começou a ver um movimento onde as mulheres começaram a ingressar, a ter mais interesse pelo mercado, e elas começaram a ir mais pro palco, mais pros eventos. Os eventos começaram a ter mais mulheres, né? Mas era engraçado porque até no salão do automóvel a gente começou a ver essa transformação. Porque se antes, naquela época de 95, você ia e as mulheres elas estavam lá só num enfeite, né? Vamos falar assim. E era um lugar muito masculino, a gente começou a ver roupa, né? A vácuo, tudo a exposição, né? Tudo, né? Então a gente começou a ver que também, depois a mulher fazendo parte também dos negócios, isso começou a mudar, né? Não mudou radicalmente, estamos cheios de problemas, mas eu acho que a gente chega num momento em 2016, quando a gente começa a falar em diversidade, onde a mulher já tinha uma presença significativa, apesar de pequena, dentro da indústria, né? E da indústria como um todo, acho que da indústria desde fornecedores até a distribuição, as montadoras e tudo. E daí, quando começa esse questionamento, é que começa, eu acho, também a ter um movimento, né, de atração da mulher, de retenção dessa mulher, da importância da diversidade, da equidade de gênero, para se gerar mais negócio e, claro, para ter uma responsabilidade social que também cabe às empresas e cabe às lideranças. Daí chegamos em 2016, 2017 com o nosso projeto, e o quadro começou a mudar um pouco disso tudo, né, Gi? Sim. A gente começou... A gente pesquisa a participação da mulher e cada vez mais de outros eixos de diversidade, né? Então a gente começou a pesquisar a presença da mulher nesse setor. Depois a gente foi ampliando para presença negra, LGBT,
de pessoas com deficiência, enfim. Mas da mulher desde 2013, né? Os números que a gente levanta puxam desde 2013. E é curioso, né? Existe um aumento gradativo, assim, mas hoje a gente tem no quadro total de pessoas que trabalham no setor automotivo, isso considerando todos os elos, né? Então, desde fornecedor de tecnologia, de autopeças, montadora, distribuição, mais ou menos 20%, 21%, a gente está fazendo a pesquisa nesse momento, então a tendência é que a gente chegue, a gente está indo para um resultado de 21% de presença feminina, então é super pouco, né? É menos de um quarto. E a mulher é mais da metade da sociedade brasileira. Mas já vem crescendo daquela visão antes de 2016, que vocês já estavam fazendo essa... Assim, não cresceu tinha um muito olhar, não, tá? né? Porque em 2017 estava 21%. 2019 foi Aí pra... caiu... Foi para 17, né? Que foi 17. Depois 19, agora tá subindo de novo. E aí, então a gente tem, né, esse resultado ainda pequeno, essa presença ainda pequena, e na liderança, o que a gente vê é que a ascensão profissional é muito... A gente fala que é uma boca de jacaré, né? Quando entra, você vê cargos de trainee, estágio, tá equilibrado, homem e mulher. Aí vai abrindo, o homem vai ascendendo e a participação feminina em gerência, tal, vai ficando mais desequilibrado. Quando chega a diretoria, é tipo 80 e tantos % homem e uma presença feminina baixíssima, né? Então, por isso também tem super esse desafio quando a gente vai para evento e tal. Até o nosso evento, né? Nós temos um grande evento, um dos grandes eventos do setor, e a gente tem uma dificuldade porque a gente quer mais mulher no palco, a gente quer... Só que a liderança das empresas é muito masculina, né? Porta-vozes também. Então a gente fica nessa busca, mas é um enorme desafio. A gente vê, pelo menos tem cada vez mais políticas afirmativas nas empresas para a diversidade em geral, né? Então, tanto para mulher quanto para outros recortes, né? De grupos que estão subrepresentados nas empresas, mas pelo menos tem um esforço, né? Quando a gente começou a falar disso lá atrás, era tipo... Nossa, mas por que vocês vão pesquisar? A gente sabe que tem pouca mulher no setor, a mulher não gosta do setor. Tal. E no fundo, o problema é outro. já se comporta assim, tipo, não vai querer mexer pra nisso. que um movimento feminista? É isso, né? A mulher não gosta de carro e tal. E no fundo, tudo isso é viés, né? Porque a mulher se interessa, a gente vê, tem isso, uma entrada igualitária, e depois a mulher vai saindo porque ela não cresce, ela não tem oportunidade, ela vira mãe e não tem um acolhimento, né? Vira aquilo, né? Então, a gente viu um despertar das empresas para isso, o que é muito bom. E é interessante, a gente, falando até de distribuição, você falou desse front, né, da venda de veículos e tal, ainda é muito masculino, né, mas a gente começa também a ver até por esse viés de família, né, de empresas familiares, e que algumas mulheres assumindo na família e profissionalizando o negócio. Tem alguns exemplos muito legais, assim, na distribuição. E isso é muito legal de ver, né? Porque, poxa, é com um viés, uma cabeça muito profissional. Muito viés bem preparada, né? Os super. nossos dados mostram que a mulher se prepara muito mais hoje em dia. Então, que legal ver isso também. Vocês até colocaram numa matéria dentro do portal... falando sobre os incentivos da cadeia, né, automobilística para que a mulher tenha mais assim, programas ali de colocar, inserir ela mais dentro desse mercado. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essas estruturas organizacionais, esses incentivos que estão rolando agora. Sim, você diz dentro das empresas. Exato. Ai, tem bastante até coisa. mesmo em montadora, né, que eles estão fazendo agora programas, eu vi que a Paula compartilhou no LinkedIn também, cara... De ter programas ali, incentivos de mulheres idealizando ali desde a parte de engenharia do carro, até mesmo, sei lá, da experiência do carro na ponta, né? Sim, é muito legal, né? Um dos números das nossas pesquisas que a gente fica mais chateada... Não, muito chateada. Chateadíssima, porque você citou engenharia, eu já sabia que ela ia trazer esse dado. Esse aqui é muito chateada. Que é a menor presença entre as áreas que a gente mapeia, né? Onde... Né, de todas as mulheres que atuam na indústria, onde elas estão distribuindo na indústria, no setor automotivo, a menor presença é em P&D e engenharia. Então, pesquisa, desenvolvimento e engenharia
tem uma participação muito pequena feminina. Grandes 4%. 4% Enormes. chocantes, assim. 4%. Então, é muito pouco, né? E no fundo é isso. A gente não tem pesquisa recente muito exata, então nem vale citar o dado, mas tem muitos indicadores dos últimos anos que mostram que a decisão de compra do carro, mesmo quando, em algumas marcas, tem marcas, por exemplo, a própria Nissan, esses dias a gente estava num evento, 56% da compra, de quem assina a compra de um carro da Nissan, é mulher. Então, ali já é concreto, é uma maioria feminina. Mas, a maioria das marcas percebe que, ainda que a maioria não seja feminina, a influência é muito da mulher, né? Sim, com certeza. Que é um pouco do mercado imobiliário também, assim, né? Uma Nossa, coisa eu que imagino, né? Imobiliário. Sem que dúvida. o cara pode até escolher o apartamento, mas se a mulher não gostar, não vai comprar, não adianta. Eu tava, inclusive, vendo essa semana num canal de um cliente nosso, que ele tem uma marca, né? Ele trabalha com marcas de luxo. E no canal do YouTube, é uma vendedora da loja que fala sobre as características do carro, da Porsche. Que legal. Ela que traz toda a inovação. Então, assim, o canal tem uma mulher falando de um carro de luxo. Cara, eu achei muito aquilo, legal. assim, e é de um grupo de Minas Gerais. E, cara, bomba, assim, sabe? Aqueles shortzinhos. Que demais. Muita visualização. E a mulher ali apresentando todas as características do carro. Eu acho que traz um pouco disso. Vocês fazem parte também dessa movimentação, né? De vocês estarem à frente, a Paula também. E eu queria que vocês falassem, assim, de todos os eventos que vocês participam, como que é estar ali à frente? Tipo, o que vocês sentem quando, cara, ocupamos um lugar onde a gente não via ninguém? Esse é bom. Eu acho que a gente tem anjinho e diabinho muitas vezes, né? Sim. Porque eu acho que do mesmo jeito que a gente tem aquela sensação de que é um lugar que a gente tem que ocupar, né? É um lugar para todo mundo, que se esforça, tem que estar lá, enfim, né? Você tem essa felicidade de reconhecimento. Eu acho que, por outro lado, foi uma jornada muito difícil, né? Isso a gente tem que admitir sempre. Eu acho que as mulheres da nossa geração que estão abrindo essa discussão, esse espaço, que estão puxando a pauta, né, que estão se engajando muito para que, de fato, esses números mudem e tudo mais, são mulheres que tiveram que passar por uma jornada muito difícil, onde elas muitas vezes se sentiram muito, como a síndrome de impostora, você sentia que aquele lugar não era teu, né? A mulher, ela também não tinha nenhum suporte, nenhum apoio, ela não tinha uma representatividade na empresa, né? Ou nos negócios, ou no segmento. Então, em quem que eu me inspiro? Né? Então, eu acho que foi uma geração nossa que todas devem ter uma sensação meio assim. Eu cheguei, que bom, putz, que felicidade, mas que difícil que foi. Né? Com certeza. Que desafio grande, assim. E é por isso que eu acho que a gente carrega muito essa vontade de mudar, né? Que a gente quer, acho que, minimizar um pouco a dor da jornada para essa moçada que tá vindo. Sim. E Mas é importante até só enxergar. complementando rapidinho, Thaís, desculpa te cortar, Imagina. mas uma coisa interessante é que eu acho que talvez, se a gente tiver outras mulheres ouvindo a gente aí, talvez se identifique com essa sensação, mas a gente viveu muito na nossa carreira e nisso a gente se identifica muito, aquela sensação de alguém fazendo cortesia com o nosso chapéuzinho. Então, a gente ralava, tal, entregava e tudo mais, e iam parabenizar os homens que Entendi. trabalhavam com a gente, aquela coisa... O troféu não vinha pra tua mão. A gente muito invisibilizada. E aí, quando rolou essa transição mesmo de, ok, não tem mais ninguém em volta, né, quer dizer, tem muita gente em volta, imagina, temos uma equipe maravilhosa, mas assim... De fato, ficou muito óbvio que era a gente, né, que estava realizando. Deram tudo a mais. cara mesmo pra isso, né? Foi muito difícil, teve muita síndrome da impostora, né? Poxa, tá, mas será que eu posso? Mas será que vão me desmascarar e descobrir que eu sou uma farsa, que eu não sei nada, que eu tô aqui, se confundiram, me entregaram esse espaço, assim. Mas também tem essa parte que é muito gostoso, né? Porque a gente vê muito essa identificação. Tem muita mulher, até homens também, que falam, poxa, que legal esse trabalho, que bom ver vocês aí. Então, eu acho que as pessoas se conectam mais, né? Eu acho, sem dúvida. E é engraçado que muita mulher deve ter essa sensação. Até hoje, pra gente foi uma caminhada muito, muito espinhosa. E muito cheia de autoconhecimento, de muita conversa, muito diálogo que a gente teve pra gente chegar aqui, onde a gente tá. Porque a gente muitas vezes se sentiu dessa forma.
né? Não é meu lugar aquele. Mas por que não é? Né? Por que não pode ser? E isso também eu acho que é uma coisa que tem que ser debatida. As mulheres precisam ter mais diálogo, né? A gente precisa externar mais a coisa, né? Você precisa falar, precisa comunicar, né, as suas vontades. Não é ruim para uma mulher querer e desejar um posto maior. Eu quero ser uma diretora, eu quero ser uma presidente, eu quero ser uma CEO. Isso a mulher tem dificuldade ainda, né? Em desejar, em ter essa ganância, ter essa, né, essa ambição. Parece que a ambição não pode fazer parte da jornada da mulher. E de fato ela pode, né? Então a gente tem que desconstruir um pouco esse mindset, né, cultural que a gente teve aí durante muito tempo. Estrutural, né? Estrutural para conseguir fazer essa virada também, né? Eu acho que o inconformismo de vocês, nesse aspecto, assim, vou falar no antes de 2016, vou fazer esse corte aqui, traz muito disso. E quando você fala de referência, Paula, é importantíssimo vocês também, assim, no meu ponto de vista, ter vocês como referência nesse setor. Porque, cara, a gente tá falando de um dos veículos que tem mais renome dentro desse setor. Então, assim, ter um evento onde a Giovana Riato é ali uma das pessoas principais de fala, você apresentando, cara, isso é legal porque te motiva, até mesmo nessa idealização, cara, não é que eu posso, eu devo chegar lá, né? Então, assim, esse inconformismo de vocês do começo também tem toda essa bagagem de, cara, estou aqui, foi difícil pra caramba, pra não falar de outra forma, isso, né? Mas, cara, tipo, pode todo mundo estar aqui, inclusive, olha, estamos aqui no maior evento que tem de experiência desse setor. Então, assim, não é nem de puxa-saco nem nada, cara, porque eu acho que a gente também deve reconhecer muito, sabe, do lugar onde vocês chegaram, onde vocês conquistaram pra ter a referência ali, né? Isso aí que é engraçado. Obrigada. Eu emocionei. Mas sabe o que é muito engraçado? Que isso que você trouxe foi muito a cereja do bolo. Porque eu acho que a gente estava tanto na nossa luta ali, acho que, né, também conquistando esse espaço e tentando fazer o melhor. E eu acho que tem que fazer 10 vezes mais, né, nessa entrega. Essa entrega foi extraordinária, mas, né, enfim, a gente sente que a gente precisou provar muito, né, para conseguir também estar nesse lugar e tudo mais. Mas a cereja do bolo foi ouvir depoimentos igual o seu agora, de tantas mulheres que estavam no ABX do ano passado e que falaram pra gente, cara, me senti representada. Que orgulho ver, né, mulheres ali no comando de um negócio tão incrível, tão, né, importante pro setor e a gente se sentiu representada. Então, eu acho que aquilo não era algo que a gente buscava tanto, que hoje a gente sente a responsabilidade do que é isso. Né, e de como que a gente faz isso, de fato, abrir portas para muitas outras mulheres. Né? Com certeza. Falando um pouco disso, de legado também, teve, acho que no meio dessa jornada ali, né, da Automotive Business, que vocês, obviamente, tiveram desafios e horas que, cara, não sei, tipo, vamos repensar se essa empresa continua e tal. E eu queria que, assim, um espelho, né, até a questão lá do Janeiros, de janeiro, que até o Cauê fala, que é o Deus de Janos, né, que olha pra frente e pra trás. Vamos olhar pra trás agora e ver, assim, de tudo que vocês construíram e trazendo um pouco sobre a experiência que vocês vão trazer agora em setembro. Eu queria que vocês falassem assim, cara, qual é o legado pra vocês, sabe, dentro dessa história inteira de construção? Ai, que pergunta profunda! Não, eu acho que tem muita coisa, né? Acho que a coisa que mais realiza, vou falar por mim, eu sei que a Pá compartilha um pouco, né? Mas depois você aprofunda. Mas a coisa que mais realiza é a gente sentir que a gente pode ser exatamente quem a gente é e fazer o que a gente acredita, né? Eu acho que isso é um privilégio imenso, né? Poucas pessoas têm isso na vida profissional, mas assim, a gente tá tocando, direcionando as coisas em um setor que a gente sabe que é importante, tentando trazer informação para conscientizar as pessoas, para trazer esclarecimento, para direcionar. Então, a gente leva com muita responsabilidade tudo isso, mas é demais poder fazer isso e, poxa, as empresas precisam ter seu papel social, precisam ter quadros mais diversos, precisam responder a novas demandas da sociedade. Não adianta seguir fazendo o mesmo produto, oferecer o mesmo serviço do mesmo jeitinho, porque não funciona, ninguém quer mais isso. Então, poder provocar, né, ter esse papel influenciador provocativo, eu acho que é o maior legado. E
No caso, a gente tem, né? Você falou de experiência de setembro, a gente tem o nosso evento lá, dia 20 de setembro, pessoal, ABX23, Automotive Business Experience, que é um encontro onde a gente junta tudo isso em um só dia, então um encontro para fomentar networking, novos negócios e muito conteúdo. A gente tem 8 palcos simultâneos de conteúdo, mais de 150 palestrantes. Então a ideia é que as pessoas vão lá para fazer a própria jornada no evento, para atrás da informação que interessa, da conexão que interessa. Poxa, eu quero encontrar essa pessoa, falar com ela, vai conseguir, o evento é construído para isso. Quero ouvir sobre tal e tal coisa, vai conseguir, vai ter lá. Então, isso é muito legal, porque lá a gente vê esse legado que a gente está construindo. E uma coisa interessante, né, isso que a Paula falou, das pessoas olharem pra gente, algumas pessoas falarem, poxa, que legal ver vocês lá. Então, é aquilo, né, de levar muito a nossa verdade, muito quem a gente é. A gente não vai conduzir um evento com uma baita formalidade, porque a gente não é vamos assim. tocar o hino no começo, não vamos. Não sei que vai o presidente, não precisa, né? Mas enfim. A gente não vai chamar o ilustríssimo, não sei o quê. A gente quer poder errar, vamos tossir, se der... Mas posso falar uma coisa interessante? Que eu acho que o ABX, ele traz muito a nossa marca registrada. Né? E é uma marca registrada muito de coletividade também, né? Eu acho que a gente tem como AB esse papel provocativo, influenciador, né? Da gente também ser muito inovador dentro, né, desse ambiente onde a gente está, mas a gente tem um pouco desse aspecto nosso que a gente trouxe para B, que é muito coletivo. É um evento, né, que traz muito a nossa essência, porque ele é feito para todo mundo e por todo mundo. É um evento que tem lá o setor inteiro, o ecossistema inteiro reunido. No palco tem o ecossistema inteiro contribuindo, né, com a sua bagagem, com a tua experiência. A gente tem 150 speakers lá, né, são 8 trilhas que representam de fato o ecossistema da mobilidade como um todo. Então, toda vez que a gente pensou nesse evento, a gente pensou que a gente tinha que fazer as milhões de jornadas que acontecem lá dentro, as 3.000 jornadas, porque são 3.000 pessoas que vão estar lá. Cada um tem uma jornada no evento. Sim. O evento é muito maluco, porque às vezes você vai lá para fazer um negócio, tem que ter uma área de negócio para você fazer. Às vezes você quer ir lá para assistir uma palestra, às vezes você quer ir lá só para ser visto. Às vezes você quer de fato estar no palco, né? Às vezes você quer fazer uma grande entrevista, você é uma imprensa que está lá cobrindo. Então, tem milhares de pequenas comunidades que fazem parte, né, do ABX, que a gente buscou entender e até hoje a gente vai aprendendo com eles como fazer disso o grande encontro, né? E como que a gente faz desse grande encontro algo que fique muito vivo durante o ano todo, né? Esse é o nosso desafio, que é o que a gente está, né, quebrando a cabeça aqui, acho que para dar essa continuidade aí para tudo aqui de AB. Então, a gente tem esse legado de ser provocador, mas eu acho que nossa essência está lá, né? Foi nosso grande marco. Melhor complemento. Meninas, seguinte, agora falando um pouco de desafios ali, da parte de evento também, que a gente fazendo esse gancho sobre influência, né, sobre eventos e tal, eu queria que vocês compartilhassem pra gente aqui hoje quem são as mulheres que são referências pra vocês, assim, desse setor, se é que há. Eu acho tão maluca essa pergunta. Sim, né? Mas tem muitas. Eu acho que a gente é um mix de milhões de mulheres. Eu sempre falo isso, né? Às vezes as pessoas perguntam, putz, que mulher te influenciou, que mulher te trouxe até aqui? Cara, todas. Acho que todas as mulheres que eu conheço... Cada uma com a sua contribuição. Elas contribuem de alguma forma. Eu acho que é muito especial isso, né? Porque não existe uma ali, eu acho que... Né, todas têm os seus desafios, seus problemas, né? Enfim, eu acho que todas têm um poder de influência se você souber filtrar aquilo para aquilo que você precisa, né, para se inspirar e dar os próximos passos. Sim, acho que uma coisa muito interessante sobre mulheres no setor é que é isso, por ser muito masculino, as mulheres que atuam têm um quê de estar abrindo num facão, assim, o seu espaço ali, o seu reconhecimento. Então tem desde lideranças muito incríveis que a gente vê hoje começando a ter mais visibilidade, né? Então tem a Vanessa Castanho, que é VP vice-presidente da marca Citroën no Brasil. A gente tem a Catherine Pfeffer, CFO da Mercedes. A gente tem um monte de mulher incrível que ela tá falando do nosso grupo de influência da diversidade. Legal. Né? Tem homens, obviamente, mas temos mulheres assim que estão nesse desbravamento aí, né? Exato. Então a gente tem pessoas sensacionais. Na liderança, tem a Maru Escobedo, que é
a primeira CEO de uma marca no Brasil, da BMW, que assumiu agora, é uma mulher mexicana, então é uma mulher latina, mas de outro país, então é super interessante ver o movimento. Mas é incrível mesmo, porque a gente vai, por exemplo, visitar uma fábrica. Você vê uma líder de equipe no chão de fábrica, que traz a abordagem dela, o tom dela. Às vezes não precisa ser só aquele topo da hierarquia, né? Eu acho que tem muito isso, assim, as mulheres de fato têm essa habilidade, né, por estarem em um mercado muito masculino e masculinizado, de darem o próprio tom. E uma coisa muito incrível que a gente vê, e aí pela experiência desses anos aí no setor, é que quando a mulher consegue construir o próprio espaço e tudo mais, ela traz uma identidade muito própria, né? A gente saiu daquela era de mulheres se masculinizando muito, Tendo que se achando, encaixar ali. Copiando, né, a fórmula. tentando ser homem, e é aquilo, né? Como que você vai tentar ser homem? Não existe o equivalente a um terno para uma mulher, nem no dress code, né? Aquele antigamente, o que a mulher vai vestir? Assim, aí punha um tailleur, né? Tinha que fazer toda essa cartilha. E aí hoje não, vai a mulher lá com uma roupa toda coloridona, fazer a reunião, vai. Então é isso, né? E isso é muito legal. Poder ter esse espaço também de mostrar a sua personalidade, sua identidade, seja lá na pluralidade que existe dentro desse setor, né? Sim. Então, do chão de fábrica que a gente fez aqui, o exemplo, até mesmo num cargo de CEO, é tipo a CEO de tênis, cara. Segurança psicológica, É pra você isso. ser aquilo que você E eu falo assim, de fato, né? numa bagagem, assim, né, Giovana, de não ser só militando no sentido sem você ter bagagem. Cara, a gente vem com um conhecimento de estudo, igual a Paula citou, cara, a gente tem que estudar pra caramba pra chegar ali. E solta o microfone na mão dessa moça, cara, deixa ela falar, porque, tipo, Sim. pode te fazer enxergar de outra forma isso daqui que tá acontecendo, né? Exatamente. E a gente ouve, é curioso, né? Eu acho que é aquela coisa. Claro que você tem que ter o mínimo de adequação ao ambiente que você tá, ao contexto que você tá, porque senão você vira a maluca absoluta, mas é aquilo, não se encolha para caber. Você se adapta lá para caber, mas sem se diminuir. Você vai levar a sua bagagem, dar seu tom. É curioso, a gente ouviu muitas histórias ao longo do tempo, horripilantes. Por exemplo, uma executiva que tinha um cargo legal em uma empresa, que, claro, só por ser mulher, eu duvido que um homem tenha escutado isso, mas que ela era uma mulher gorda e ela ouviu de uma liderança: olha, se você quiser crescer, você precisa emagrecer. Sabe? Assim, graças a Deus, ela cresceu pra caramba. Olha os micos quando você pega um Deus, celularzinho, onde deixa enfim, meu ligado no meio da celular? gravação. Não, É isso, não tô falando. É assim, é sem cortes. Vambora. Ai, vamos sem corte. Mas sem corte tem que aprender a desligar. Ai, não, é a bronca. Sério, bullying aqui, bullying. Mas eu acho importante isso que a gente tá falando, até porque quando a gente percebe que a gente atinge esse grau de maturidade dentro de uma empresa, né, que a gente fala, putz, eu como mulher estou desbravando isso, me sinto hoje, tenho meu autoconhecimento, me sinto empoderada para crescer e tudo mais, a gente tem que sempre fazer uma reflexão de que talvez ao teu redor tem um monte de mulher com aquele mesmo problema que você acabou de enfrentar e que, né, você poderia ajudar de alguma forma. Sim. Né? Então, quando a gente está numa mesa de reunião e você pode parar tudo aquilo e falar, vamos escutar aquela mulher que ela está querendo falar, eu acho que tudo isso, né, de alguma forma, faz com que você crie um ambiente muito melhor e, ao mesmo tempo, você tenha um poder de influência para mostrar que este é o caminho mais adequado também. Né? A gente tem essa responsabilidade, eu acho que toda mulher tem ainda e carrega essa responsabilidade nesse momento social que vivemos, eu acho que de, né, tentar com a sua experiência fazer com que as coisas também mudem. Sim, eu acho que é até comum, né, em muitos casos, e por muito tempo, agora tem uma consciência melhor, mas a pessoa que às vezes ou é mulher ou vem de um outro grupo, assim, e chega em uma posição de liderança, às vezes fica meio, não, mas eu cheguei aqui, eu sou boa e deu certo, então... Ainda existe muito isso, né, gente? Especialmente na liderança, né? De você esquecer um pouco, de puxar as coisas, né? Exato. Puxar os próximos. A gente estava conversando isso vindo pra cá, inclusive, tem alguns aspectos da vida de cada pessoa, e eu vou falar da minha, que é a que eu posso falar,
de ter momentos que eu tenho momentos, assim, da minha vida de privilégio mesmo. E o que eu falo assim, cara, se você tem essa parcela ali, aproveita para que quando você estiver lá na frente, você lembrar disso e ajudar que as pessoas que não vão ter isso, facilite o caminho, cara, para elas estarem ali. Você pode Tudo fazer bem, isso. você não precisa fazer todo mundo sofrer. Não precisa, tipo, bora, cara, vambora, tipo, e total. ter esse olhar, sabe, essa sensibilidade de fazer isso também como referência, como abrir esse espaço, né, para essas pessoas virem junto com a gente. Sim. Meninas, e agora, caminhando para o final, eu queria saber... Tristeza, eu não gosto de final. Não gosto. A segunda parte já tá agendada em Ribeirão Preto. Queremos, a gente É vai isso. fazer a segunda etapa. Sobre futurologia, eu queria que vocês falassem com a gente aqui como que a Automotive Business está se preparando, o que vocês enxergam para o futuro do setor e até mesmo do veículo. Ai, que pergunta difícil. É porque a gente tá a gente sempre comenta que a gente tá no meio de dois mercados, né? Dois mercados em profunda transformação, que é o automotivo e da mobilidade e o editorial, né? Sim, que também tem passado por rupturas e tudo mais. Acho que, em geral, tem muita coisa que a gente quer realizar. A gente não pode dar muito spoiler. Não podemos dar Precisamos spoiler, manter o mas estamos de mistério. olho como boas, né, aquarianas aí, né? Que olham muito pra frente, tendências e tudo mais. A gente tem bastante coisa, assim, sendo desenhada. Exato. E a gente entende muito que esse mercado tá passando por esse... A gente estava até conversando em off, né, antes de começar a gravar, dessa questão de fusões, né, de como no mercado da distribuição tem acontecido essa consolidação muito profunda. Isso acontece também no mercado de autopeças e nas montadoras. A gente vê Stellantis, que virou o Megazord de marcas, que era a Fiat Chrysler com a Peugeot Citroën, fundiu. Então, assim, isso está acontecendo em todo lugar. E acho que fica claro que a tendência é cada vez mais que isso aconteça com elos, às vezes, que é até menos intuitivo, né? Todo dia a gente dá notícia de... Poxa, tal montadora comprou uma fabricante de baterias de carro, ou comprou uma mina para explorar lítio para fazer bateria. Então, eu acho que esse setor vai começar a se consolidar cada vez mais com braços mais compridos, né, para a área de tecnologia. Mais horizontais, assim. Exato, né? exato. Durante a cadeia, legal. Acho que essa é uma tendência muito clara, né, que vai acontecendo. E o que a gente entende também de estudos que a gente vê, da nossa observação, né, é que, no fundo, a gente teve, olhando anos atrás, a gente tinha mobilidade para você ter, assim, uma mobilidade mais confortável, mais plena, uma liberdade de ir e vir maior, você precisava comprar um carro. E cada vez mais o preço do carro tá um horror, né? Não vamos entrar nessa, mas se a gente pensar no todo, cada vez mais a gente tem opções para ter acesso à mobilidade, né? Então, você pode alugar, você pode pegar um Uber, um 99, você tem opções de car sharing mais fáceis e tudo mais. E acho que esse setor está caminhando, no fundo, o que a gente entende, para uma democratização da mobilidade, né? Sim. Que a gente começa a ter, além do transporte coletivo, tal, essa mobilidade individual também fica mais acessível, mais barata, mais fácil pela tecnologia. Então, acho que esse é o caminho para o futuro. E tomara, né? Porque é o que a gente quer. Tomara. Isso do setor, porque eu acho que, falando até um pouco a visão de veículo, né? Do mundo editorial, de tudo, eu acho que a gente está passando por uma fase, como a Gi falou, de crise, a gente vê, né? Muitos veículos fechando, muitos se enfraquecendo, muitos passando por crises, assim. E no fundo, a reflexão que a gente sempre traz aqui para dentro é a gente, né, como core aqui, a gente entrega informação, a gente entrega, né, enfim, para o leitor, através de vários formatos, no fundo, a gente entrega lá para ele a possibilidade, né, de fato, ele ter uma informação privilegiada e que ele vai usar de uma forma na vida dele, na empresa, no setor, enfim, de alguma forma que ele consiga crescer, né? Então, basicamente, a gente trabalha com essa informação, a gente quer antecipar essa informação, a gente quer ter a melhor informação, seja num dia a dia editorial de notícias, seja através de um estudo que a gente faça, seja um relatório que a gente gere, né? Então, o que fica de muita reflexão é a maneira com que você vai entregar isso
vai mudando. Porque se ontem um comercial na Globo, né, fazia, né, tinha todo o impacto e trazia todo o resultado para uma marca, hoje essa marca precisa estar em 300 canais, né? E isso, da mesma maneira que muita coisa mudou, o consumidor, com o crescimento das mídias digitais e de todos os canais que existiram, também passou a consumir de várias formas. Né? E como que você vai estar presente, né, nesses locais? Né? Como que você leva essa informação no formato adequado, para os canais adequados, né? E você leva a experiência para essa comunidade que você está construindo, cria essa comunidade, né? Vira uma plataforma de conexão, porque é isso que a gente está, né, se dirigindo, né? É ser essa grande plataforma do ecossistema aonde tudo acontece. Você tem lá a informação sendo gerada, você tem as conexões, as possibilidades de negócios ali acontecendo, né? E todo o ecossistema lá reunido e todo mundo querendo fazer parte da Automotive Business. E o que eu acho bem assim legal é você escolhe o formato que você quer consumir, né? Então isso atende bastante ao seu momento ali. Então, cara, se eu tô no carro, eu quero escutar um podcast. Se eu tô na minha newsletter da Automotive Business, é a hora que eu tenho tempo para poder ler um artigo ali. E aí, aproveitando para isso, Giovana, momento de assim, cara, quais são os canais que todo mundo pode acompanhar vocês em conteúdos? Merchan, gente, vamos lá. Eba! Hora do merchan. Adorei. Bom, gente, automotivebusiness.com.br, né? É nosso site onde a gente traz tanto a nossa agenda de eventos, as nossas iniciativas, quanto a nossa cobertura de sempre, os nossos estudos, enfim. Toda a informação tá lá. Preciosa, reunida. Mas também a gente tem um Instagram, Automotive_Business. Estamos no LinkedIn, nosso LinkedIn é super forte, né? A gente tem uma newsletter por lá também. No nosso site dá para assinar nossa newsletter gratuita, só deixar o e-mail, recebe sem custo. E temos nossos eventos maravilhosos, né? Vamos falar da BX, que é onde a experiência acontece com Automotive Business, né? Que tá aí, né? E que tá aí, onde tudo tá lá tangibilizado. Então rola rodadas de negócios, tem a área de speed date, se conecta com um monte de startup que a gente leva com a nossa parceria com a Open Startups lá para a startup se conectar com a indústria, com soluções para mobilidade, né? Então é um outro, né, ecossistema que a gente também está trazendo para perto. Tem a arena de novidades das marcas, um monte de carro, caminhão. Acho que talvez teremos até máquinas agrícolas lá, vai ser uma bagunça. Ônibus. Vai ser um sucesso. Um monte de projeto. Carros elétricos, Nosso prêmio que a gente entrega lá é uma bagunça. Eu não sei nem como a gente consegue fazer tudo num dia só, né? Uma bagunça organizada, nossa saladona. Assim. 8 trilhas de conteúdo, 150 palestrantes, 3 mil lideranças. Ó, a bx23.com.br. A BX23. E também tem as nossas redes, estamos sempre abertas, conversando. Sim. Quiser um voucherzinho de desconto para BX? Vai no meu chama a gente. Tô facinho para dar um voucher de desconto. Tá pronta, já fala o seu LinkedIn, Paula. Paula Braga Prado, meu LinkedIn. Mas Paula Braga. Deve estar com Paula Braga, né? Mas eu acho que sim. Paula Braga Prado. O meu é Giovanna Riato. Acho que tem mais uma aí na Itália. Olha, que inimiga. Oh, apareceu uma italiana pegando, mas gente, aqui, Automotive Business. No Brasil. No Brasil só tem eu. É isso. Muito obrigada pelo papo. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero recebê-las em Ribeirão. E assim, foi uma conversa bem proveitosa. Eu acho que foi a primeira vez que a gente trouxe esse assunto assim tão em voga pro CCM Cash. E eu tô super feliz de ter vocês comigo aqui hoje. Obrigada. Obrigada. A gente fica feliz. Nosso assunto favorito, né, gente? A gente ama falar disso. Thaís, foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Muito. Participar do CCM Cast. Obrigada por ter vindo até aqui. E ficamos em dívida, então. Ficamos em dívida, a gente vai lá tomar um cappuccino. É isso. Primeiro antes eu vou na Automotive Business Experience. Isso, e aí depois vocês vão lá. E depois fechado. É isso. Para você escutar o CCM Cash na sua plataforma de áudio favorita ou também aqui no canal do YouTube. E aproveitando que podcast indica podcast. Giovana, onde que tá o da Automotive Business? Adorei que a gente tá piramidando podcasts, né? Então nós temos 2 podcasts regulares, alguns que a gente faz extras, mas tem o Radar Podcast e o Lideranças Diversas, onde a gente entrevista lideranças de algum eixo da diversidade. Super legal.
Sou suspeita, mas recomendo muito. Super gente, legal. Ó, tamo aí. Então, procura por ABcast no seu agregador. E aí vai ter lá tanto Radar quanto Lideranças Diversas. E também tem o nosso canal no YouTube, YouTube/Automotive Business, que tem lá também nossos videocasts. Se não achar em lugar nenhum, procura no nosso site. É isso aí, tá É resolvido. Obrigada, gente. Até mais.